Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 7 de março. Tivemos uma quarta-feira para lá de movimentada, não é verdade? Não apenas por conta da partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, vencida pelo Glorioso por 2-1, num jogo que foi encardido, foi difícil, como a Copa Libertadores é capaz de produzir. Mas também por conta de questões envolvendo o noticiário da bola, mercado de transferências, várias declarações sendo dadas pelo Textor. Depois da partida também, o treinador adversário falando, vamos buscar essa classificação. O Fábio Matias falando sobre esse desejo, digamos assim, de efetivação, que é algo que ele pensa, mas não para agora. O próprio Júnior, craque do jogo, também comentando a sua atuação, os números históricos que ele alcançou com a camisa do Botafogo na Libertadores. Tem muita coisa bacana para a gente poder trocar uma ideia por aqui. Quero trazer os principais destaques dessa quarta. Só que antes de mais nada, te peço por gentileza que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no Fala Fogão, porque dessa forma você nos ajuda pra caramba e a gente pode alcançar os 43 mil inscritos. Acredito que até dia 20 de março a gente consegue alcançar esse objetivo. Com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Sempre lembrando, programação completa nessa quinta. Além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter aquele vídeo curto às 11 da manhã, depois 1h05 da tarde nossa live tradicional da hora do almoço, 18 horas. Outra edição do Radar Alvinegro e às 22h05 mais uma live aqui no canal. Então tem Botafogo o dia inteiro para a gente poder ficar aqui conversando. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando, claro, colocando aqui na ordem importante, né? Começar sobre o jogo, claro. Foi o ponto mais importante dessa quarta-feira. Uma vitória com uma vantagem de 1 gol, que é uma grande vantagem. Jogo eliminatório é assim. É claro que todo mundo queria ganhar por 2, 3 ou mais gols de diferença. Mas do outro lado tem um adversário qualificado. É só você ver como a equipe do Bragantino se comportou no Newton Santos. Uma marcação forte, atacando os corredores laterais, tentando realmente gerar dificuldade para a nossa equipe e conseguindo por diversas vezes. Não foi à toa, não foi um acaso que fez o Botafogo, por exemplo, optar por várias bolas longas ao longo do confronto. Não foi mero acaso. Tinha uma ação do adversário. Claro que a gente até exagerou no meu ponto de vista em relação a isso, especialmente porque essas bolas longas buscavam o Tiquinho em velocidade. E claro, não é a melhor forma de você utilizar o Tiquinho Soares. Ele tem capacidade para fazer o pivô. Por que não explorar esse pivô para a equipe sair de lá de trás? Mas não era o que estava acontecendo. O jogo estava muito amarrado, todo mundo sabe disso. O Botafogo não estava conseguindo realmente produzir, gerar grande situação de perigo. Mas aí vem o talento individual. E o Júnior Santos está vivendo uma fase iluminada. O homem realmente está demais. Fez 2 jogadaças, 2 golaços e a gente consegue sair com uma vantagem por 2-1. Infelizmente, sofremos aquele gol daquela maneira, logo após o primeiro gol do Botafogo, uma jogadaça do Júnior que deixa o Juninho Capixaba para trás, finge que vai bater, o zagueiro faz aquela de bloquear, ele passa e faz o gol. Realmente sensacional. Mas logo na sequência, o próprio Júnior acaba fazendo uma falta que não tinha necessidade. O atleta do Bragantino estava apontado para a linha lateral e o Júnior acaba ali acertando o atleta adversário, faz aquela falta, mas isso não justifica uma bola aérea defensiva tão mal executada pelo Botafogo. Nós vacilamos na marcação e demos totais condições para o Bragantino fazer o gol. Mas que bom Júnior Santos está vivendo a fase que ele está vivendo. Realmente excepcional. O segundo gol, cara, é uma pintura. Ele recebe essa bola no lançamento do Alexander Barbosa, entrega no Damian. O Damian encontra novamente o Júnior dentro da grande área. E, irmão, é poesia, é música, aquilo que aconteceu no segundo gol do Botafogo. Sensacional. Que golaço, meu irmão, de verdade, que golaço. O Júnior é merecedor do que ele está conseguindo. Ele passou por vários momentos de oscilação no Botafogo, de 2022 para cá, a gente sabe disso. Tanto é que essa brincadeira do craque ou bagre, isso aconteceu justamente porque ele era capaz de produzir jogadas espetaculares, mas ao mesmo tempo se enrolar em coisas simples. Então existiu essa brincadeira, mas, cara, máximo respeito pelo Júnior Santos, de verdade. Máximo respeito, porque é um cara que trabalha muito, é um cara de bem com a vida, dá pra perceber, né? Um cara de sorriso fácil, e ele tá conseguindo aquilo que ele tá buscando, né? E deu uma declaração dizendo que vai por mais. Faço questão de trazer aqui a declaração do Júnior. Ele disse o seguinte,
Primeiro, quero parabenizar a equipe pelo grande trabalho que fizemos hoje aqui. É só a primeira parte de 180 minutos. Temos que estar focados com a cabeça no lugar, para poder fazer grande jogo na volta e conseguir a classificação. Sobre o desempenho individual, ser o maior artilheiro para mim é um sonho. Batalhei muito, sonhei muito, fico feliz. Vou seguir trabalhando para aumentar essas metas. Primeiro, quero agradecer ao grupo, é a equipe, a marca é individual, mas o trabalho coletivo é mais importante. Estou muito feliz por alcançar essa marca. Era um sonho entrar na história do clube, mas é pouco. Vou trabalhar bastante por voos maiores. Esse encerramento aqui é a mentalidade correta. Ele coloca o nome dele na história do Botafogo, já tem 7 gols nessa edição da Copa Libertadores. Inclusive, pensando em artilharia geral da competição, fica até difícil imaginar que o Júnior Santos venha a ser superado, porque realmente 7 gols já é uma marca expressiva na Libertadores. A gente espera que o Botafogo possa seguir na competição, né? E que vá conseguir classificar para a fase de grupos, o que aumentaria a probabilidade do Júnior marcar mais gols ainda. Claro, a gente tem o jogo da volta contra o Red Bull Bragantino e tal, mas imaginando que ele possa fazer mais 5, 6 jogos na fase de grupos, esses números podem aumentar e tendem a aumentar pela maneira como ele tem atuado. Mas eu gostei de ver esse encerramento aqui na declaração do Júnior. Mas é pouco. Vou trabalhar bastante por voos maiores. E os voos maiores, claro, são as taças, são os títulos. Você quer melhor maneira do que cravar o seu nome na história, do que levantando uma conquista super importante? Essa é a mentalidade certa. Recorde individual, bacana, mas o coletivo tem que prevalecer. E o Júnior tem a humildade para colocar a questão dessa maneira, enaltecendo seus companheiros, você pode perceber pela declaração, mas já mirando coisas maiores, realmente assim para, olha, uma conquista coletiva, conquista do Botafogo. Bacana, bacana demais. Júnior Santos merece muito respeito, sem mais palavras a adicionar essa frase, certo? Máximo respeito. Agora, olha, depois da partida, a gente teve aqui declarações tanto do Pedro Caixinha quanto também do Fábio Matias. Vamos começar pela declaração do nosso treinador. Mais uma vez ele falou sobre essa questão de efetivação, se ele pensa nisso e tudo mais, mas ele está mantendo os pés no chão em relação a isso, tá? E eu vou trazer aqui algumas falas do nosso treinador interino. Abre aspas. A médio e longo prazo, sim, a ideia é essa, ser treinador efetivo. O Mazuco e o Alessandro Brito, né, sabem disso, mas com o pé no chão. Não é de hoje. Eu sou novo, sou jovem, tenho que viver muita coisa. Construir a carreira de forma sólida. É o que a gente está fazendo aqui. Eu venho falando sobre isso. Ele tem demonstrado uma consciência em relação ao seu lugar nesse processo que é inegável. Ele entende que, olha, eu estou aqui para fazer essa transição. Eu estou aqui para conseguir colocar a casa em ordem para a chegada do próximo treinador. E olha o tanto de coisa que o Fábio Matias pode aprender com o próximo treinador ou com outros profissionais que venham trabalhar no Botafogo. É muito bacana perceber que ele tem a ambição, ele quer um dia ser efetivado, mas ele entende que não é algo no curto prazo. Ele entende que ele tem que trabalhar, evoluir, aprender para se consolidar. Conforme o próprio disse, ó, carreira de forma sólida, construir essa carreira de forma sólida. O interino, inclusive, contou como foi o seu início de carreira e onde pretende chegar. Acabei construindo a carreira na base, formação, sempre como treinador. Tive a oportunidade de apagar incêndios em outros clubes profissionais, no Sub-20. Quando tem essa opção de vir para cá, ele é um processo de transição mesmo, da base para o profissional. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, dentro do processo de construção do treinador, é essa ruptura. Sair da base e entrar no profissional. Então, a minha vinda como auxiliar técnico foi para que eu concluísse a minha observação, auxiliasse o processo, para que o clube tivesse uma pessoa para organizar as coisas, para que lá mais à frente pudesse ser a figura número 1. Então é uma baita oportunidade. Nós tivemos outras oportunidades de ser auxiliar permanente, mas eu optei por vir para cá. Então hoje estou passando por essa experiência de ser o número 1. Isso é o máximo. Hoje eu sou auxiliar técnico permanente do clube. Estou aqui para organizar da melhor forma possível com os atletas para que consigamos os objetivos. Você percebe aqui que tem a ambição, conforme eu disse,
mas tenha consciência do momento. Passo a passo. A gente não precisa correr o risco de queimar um profissional que está mostrando competência, que está mostrando capacidade, mas que tem margem ainda para crescer, evoluir, para chegar o momento de ser efetivado e funcionar e dar certo. Eu acho muito bacana a forma como o Fábio Matias pensa essa questão. Agora, falando em treinador, vamos, claro, trazer aqui uma declaração do treinador adversário que mostra confiança em buscar a classificação lá no Nabi Abichedi. O Pedro Caixinha comentou o seguinte, abre aspas, quem na última fase para entrar na Libertadores sofre gol de lateral aos 45 do primeiro tempo não merece ganhar o jogo. Perdemos o jogo por aí. Nossa equipe, em termos defensivos, correspondeu. Conseguiu anular de maneira totalmente eficaz os principais elementos da equipe adversária. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade inegável. Ele só não contava com o raio, né? Que cairia 2 vezes no mesmo lugar. Ou melhor, não no mesmo lugar exatamente, porque foi em tempos distintos, mas o raio estava presente. Eduardo não teve muitas condições. Tietê saiu no intervalo. Tiquinho não teve oportunidades. Savarino também. Nesse sentido, a equipe esteve razoavelmente bem, faltando mais a intensidade com a bola, de ser mais objetivo e atacar. No segundo tempo, a equipe mostrou caráter totalmente diferente. Houve momentos que podem acontecer no futebol, aquele grande gol, mas a eliminatória não está fechada. Vamos fazer tudo, respeitando o Botafogo, que ainda não ganhamos em 23 e agora, mas vamos ganhar e vamos estar na fase de grupos da Libertadores. Mostrando confiança nos seus comandados, dando aquela moral também, né? O Pedro Caixinha, claro, sabe que vai ser uma eliminatória difícil, assim como nós sabemos. Não tem nada decidido. O Botafogo tem uma vantagem que é considerável, sem dúvida, mas nada decidido. Lá no Nabi Abichedi, a gente tem que estar muito focado, muita coisa mesmo. O treinador do Red Bull Bragantino ainda destrinchou o Botafogo, tá? Que para ele tá voltando a atuar como no ano passado, mas aí entra no outro mérito aqui que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, a gente pode falar sobre isso logo mais. Agora, vamos falar um pouquinho, claro, sobre o mercado da bola. Ontem tivemos um noticiário muito movimentado em relação a isso, né? Primeiro em relação a Marlon Freitas. Na hora do almoço, ontem, a gente teve essas notícias do Vene Casagrande e do Pedrosa. Irmão, não sei de onde os caras tiraram isso. Que o Vasco ia fazer uma proposta de empréstimo, que o Marlon Freitas ia ficar fora do jogo. Irmão, não sei de onde os caras tiraram isso. Não fazia o menor sentido. E o próprio Textor, inclusive, comentou essa questão, dizendo que não, tá? Ele afirmou que não vai abrir mão do Marlon Freitas. E nesse momento nem faz sentido. Se fosse em dezembro, uma venda em definitivo do Marlon Freitas, por conta de tudo que aconteceu, beleza. Agora, nesse momento, depois de fazer uma grande partida contra o Fluminense, mostrar personalidade, mostrar que quis ficar no Botafogo para poder superar aquilo que aconteceu e dar a volta por cima aqui no Botafogo, não faria o menor sentido, cara. Ainda mais uma proposta de empréstimo. Depois o próprio Vasco negou interesse no jogador, enfim. Foi uma parada sem pé nem cabeça. Então, Marlon fica no Botafogo. Esse é um ponto importante. Um outro ponto que vale destacar é a contratação de um novo goleiro, o Raul. 1,91 m, 26 anos de idade, foi da seleção sub-20 com o Lucas Perry, na época, e ele foi contratado com o Botafogo pagando a multa rescisória. E vai ficar com um jogador agora que vai disputar a posição, tanto com o Gatito quanto com o John. A gente falava da necessidade de contratar mais um goleiro. Claro, a gente imaginava que fosse chegar um cara mais experimentado, um cara já consolidado. Não é o caso do Raul, mas o scout fez a avaliação. E entendo, tem qualidades que fizeram o Botafogo avançar na sua contratação, não é verdade? Caso contrário, não teríamos esse atleta chegando ao glorioso nesse momento. Agora, um outro ponto que surpreendeu bastante em relação ao mercado da bola foi o Oscar Romero, cara. Ele que foi cogitado no Botafogo lá em 2022, você vai lembrar. A gente estava naquela transição do social para a SAF, né? E o Oscar Romero, ele estava naquele bolo ali junto do Elkson, você lembra bem. Ele foi pro Boca, depois do Boca ele acabou passando pelo futebol turco, e agora estava livre no mercado, tem 31 anos de idade, ele quase fechou com o Botafogo em 2022, mas o Textor, na época, disse que não, porque a gente ia subir a régua, e deu que falar essa declaração, inclusive, e tudo mais. Mas agora, livre no mercado, o Botafogo, de repente, entende que valia a pena.
Tudo bem que o Botafogo não confirmou essa negociação, tá? Essa é uma informação que veio do jornalista Arturo Máximo Rubim, lá no Twitter ou no X, se você preferir, e também o Nicola. O Botafogo ainda não confirmou essa história. É bom deixar bem claro, tá? Então vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos. De repente, hoje ainda, quem sabe, a gente possa ter aí na rede social do Botafogo um comunicado de fato confirmando essa questão, essa contratação. Agora, por falar em meio atacante, o que deu que falar ontem, na verdade, foi a proposta pelo Thiago Almada. O Textor, antes do jogo, ele chegou a comentar que nós fizemos uma proposta de 20 milhões de euros. Só que depois da partida, o Textor, ele dá uma versão ligeiramente diferente. E eu vou trazer aqui essa declaração porque realmente é uma declaração importante do sócio majoritário da SAF. Deixa eu trazer aqui, ó. Ele abriu o jogo sobre a negociação, tá? Abre aspas. Eu respeito o clube onde ele joga. Você não vai em um clube e tira um jogador na primeira semana da temporada. Ele foi eleito o melhor jogador do ano da MLS. Então, quando você fala de jogador desse nível, você fala com o clube. Felizmente, nós não temos que ir a empresários. Essa é a relação que temos nos Estados Unidos. Eles sabem que a gente gosta dele. Quando eles estiverem prontos para vendê-lo, estaremos prontos para conversar. É como o Luiz Henrique. Em 2 anos, esses caras estarão na Europa valendo de 40 a 60 milhões de dólares. Nós gostamos da Almada, temos interesse. E aí vem um detalhe importante. Não apresentamos proposta escrita, mas deixamos claro o nosso interesse. Ou seja, ele deve ter sinalizado a disposição em apresentar uma proposta na casa dos 20 milhões de euros, para depois, quando o Atlanta falar, tô a fim de vender, você poder avançar. Então não tem proposta escrita, mas isso não impede, claro, que você não tenha verbalizado, né? E aí ele segue aqui dizendo o seguinte, eles também o amam, se referindo ao Atlanta United, que gosta realmente muito do jogador, deu a camisa 10 para ele e tudo mais. Assim como a torcida do Atlanta. Então ele deve permanecer no Atlanta até eles estarem prontos para negociar. Normalmente as equipes da MLS, quando você chega com uma proposta contundente, concreta, e aquilo ali bate com o que os caras entendem é o ideal, o negócio avança. Então assim, cara, eu não descarto a contratação da Almada para a segunda janela, pelo contrário, se mostra disposição em colocar uma proposta robusta dessa maneira, de 20 milhões de euros ou dólares, é porque realmente o Textor não tá para brincadeira. E que bom, né? Todo mundo fica feliz. Porque a chegada de um jogador como Almada faria uma baita diferença. Faria realmente uma baita diferença. Então vamos ver, cara. Ele primeiro, segundo o GE, né? Primeiro ele diz isso, de que fizemos uma proposta. Depois ele diz que não foi uma proposta escrita. Mas imagino que tenha sido verbalizado, né? Conversou, colocou ali à disposição de botar uma proposta de até 20 milhões de euros ou dólares. E de repente, para a segunda janela, a gente pode ter alguma novidade quanto a isso, né? Vamos ver, cara. Se contratar o Almada, irmão. Se contratar o Almada, minha Nossa Senhora. Enfim, esse vídeo já tá longo pra caramba. Na hora do almoço eu tô aqui de volta, às 11 da manhã também com shorts. Conto com a sua presença aqui no canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.